vamos iniciar a reunião desta noite dando graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos iniciar com o Guilherme, que vai declamar poesias. A nossa singela homenagem aos pais, com a mensagem O Salvador Inesperado. É uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Maria Dolores, e se encontra no livro Momentos de Ouro. Era uma jovem artista diferente. Contava apenas 15 primaveras, mas atraía em muita gente interesse, atenção, bondade e simpatia. Sabia interpretar mensagens de alegria e enriquecer canções que o público aplaudia em palmas e ovações. Mas em casa essa jovem tomava outra figura. Parecia uma fera caprichosa. Trazia exteriormente a beleza da rosa, mas por dentro de si todo um arsenal de espinhos. O pai, viúvo e só, notava isso, e ao ver a filha única vaidosa, ele, humilde operário, agarrado ao serviço, começou a beber, buscando o esquecimento. Lamentava a viuvez, a dor, o desalento. E ao estragar-se um dia, ouviu a filha em dura rebeldia a expulsá-lo do lar. Vá-se embora daqui, diz a moça a gritar. O senhor já não manda nesta casa. Um pai bêbado é nódoa para mim. A tolerância sempre chega ao fim. O seu vício me arrasa. Saia, o seu lugar é na rua. O pobre pai mal pôde levantar-se. Recua e sai cambaleando pela calçada, enquanto a filha tranca a porta e vai dormir mal-humorada. 6 anos se passaram sobre a cena. A menina fizera-se famosa. No circo de alto luxo ela domina. Parecia em trapézio estrela divina ou borboleta humana bailando soberana. Era a dona dos prêmios e era vista por beleza sem par e modelo de artista. Veio uma grande noite, aplausos, alegria, a multidão das palmas, a plateia delira. O número da moça é quase magia. Há espanto nos olhos, êxtase nas almas. O trapézio voava, ela saltava e ria, de corpo seminu em leve fantasia. Nisso surge um imprevisto, ante a plateia atenta, surge um curto-circuito e faísca violenta ateia fogo em cima. Arrasam-se as estruturas, a pobre moça atrapalha-se e agarra uma viga de amarra que fica nas alturas. Ela, a estrela da equipe, a moça bela e forte, grita e roga socorro ao conhecer-se na presença da morte. O incêndio desata, o circo se esvazia e a moça grita, grita, mas ninguém a escuta. E a multidão, de longe, apenas segue aqueles instantes cruéis daquela imensa luta. Mas um velho palhaço, um canastrão de arena, vara o fogo e se eleva em corda frágil. A multidão lhe exalta a coragem serena. Eis que certa viga, ao cair, espanca-lhe a cabeça. Ele, porém, não para, e ante a fumaça espessa, alcança a moça aflita e, tomando-a nos braços, vai descendo agora, devagarinho, procurando caminho por entre os bancos chamejantes em pedaços.
E ao depor no chão a moça linda e salva, ela sorri feliz, e o público aplaude prazenteiro. No entanto, tomba exausto o truão do picadeiro. Cai mostrando a boca em larga flor de sangue. Era uma chaga só aquele corpo exangue. Arfa-lhe o peito enorme. A morte se aproxima. Alguém chega e o reanima. É um velho amigo que reaparecera e que lhe arranca a máscara de cera. A multidão se aglomera. Ante a cera que cai, a moça empalidece. Ajoelha-se e grita como que em prece: meu Deus, ele é meu pai. E ele nela, fixando o olhar, num resto de calor e de ternura, tão somente murmura: Deus te guarde e abençoe, filha do coração, meu amor, minha filha. Nós vamos tratar aqui hoje da transição planetária e vocês vão ver que nós vamos, de alguma forma, abordar também o Dia dos Pais. De uma forma sutil, mas iremos abordar. E por que nós vamos tratar deste assunto? Porque no último dia 21 de julho, disseram que era aquela data prevista por Chico Xavier, que se nós não tivéssemos uma terceira guerra, nós adentraríamos no mundo regenerado, ou começaríamos a adentrar neste mundo. Então nós vamos ver alguns parâmetros desta passagem de um mundo de provas e expiação para um mundo regenerado. É chegado o tempo do reajustamento dos valores humanos. Dolorosas expiações coletivas preludiam os últimos ais do Apocalipse. Então Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos fala que nós temos que reajustar os valores humanos. Os últimos ais significam os últimos acontecimentos previstos estão aí preludiando, ou seja, estão se anunciando esses acontecimentos. Então é desta forma que nós vamos nos inserir neste mundo novo, com valores humanos reajustados. Mas continuemos. Reações temerárias e infelizes apressam a realização dos vaticínios sombrios. Ditadores, hegemonias econômicas, massas inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. Aquilo que a gente acredita que não irá ocorrer, vai ocorrer. Ele nos fala que nós adentramos ao derredor do ano agora, desse ano, ao derredor do ano 2019, adentramos no mundo regenerado. Nós vamos sentir as repercussões ao derredor do ano 2057. Ao derredor. Então, o que serão isso? Primeiro, a falência deste mundo arcaico e velho. A falência dessas hegemonias, dessas organizações seculares, destas situações que nos levam a guerras que não levam a nada. Tudo isso vai passar com a vertigem de um pesadelo. E ele continua nos dizendo: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio na terra. Então, o que significa isso aqui? Significa que soou a trombeta nos planos inferiores. Esses são os dizeres do Apocalipse. Soando a trombeta nos planos inferiores, aqueles que dirigem ficaram sabendo que estão prestes a serem exilados. O que fizeram? Uma balbúrdia. Eles não aceitam essa mudança que eles acreditam ser abrupta, e não é abrupta. Desde o ano de 1857,
Portanto, demoraremos 200 anos para efetivarmos toda essa mudança. Então, o que acontece? Acontece que eles não aceitando a perda de domínio, é como se estivéssemos uma terra, uma poeira assentada no chão. Eles fizeram com que, se movimentando, a poeira subisse, ficasse um nevoeiro, uma fumaça, uma fuligem, como se a poeira já não existisse, existia. Só que ela veio à tona porque eles não estão querendo perder os domínios, não estão querendo ser alijados. E quando sentiram que não tinha como, querem levar o maior número de pessoas. Porque um espírito inferior, ele se sente como? Como é que ele se compraz? Quando ele faz o outro se sentir mal, o outro errar como ele, justificando para ele o seu erro. Então você errou também, isso é uma justificativa infeliz, mas é para o espírito enfermo. Ele erra também como eu errei. Então, é desta forma que eles estão sendo levados a deixarem as suas derradeiras posições de domínio. Depois das trevas surgirá uma nova aurora. A gente aparentemente não acredita. Tal a balbúrdia em que nós estamos, tal o caos em que nós nos encontramos. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Ou seja, nós fomos batizados por nos capacitarmos durante a dor que passamos. Das dificuldades, aqueles que não se capacitaram irão ser exilados. Então, aqueles que foram batizados no sofrimento, que souberam levar adiante, se arrependeram, se renovaram, se tornaram novas criaturas, esses estão aptos a aqui permanecerem. Então vamos ver os reflexos dessa transição que é perceptível a todos. Mas vamos elencar. Crise nas relações humanas. Então veja lá, os preconceitos aparentemente são os maiores possíveis. A indiferença na relação, o desrespeito e as guerras, está em crise as relações humanas. Se nós pararmos para olhar, sempre existiram guerras? Sempre existiu guerra. Aparentemente existe o quê? Um quadro de desrespeito que não havia nos anos 40, 50 do século passado. Aparente. Mas o que aconteceu? Aconteceu é que um período de transição você perde os valores que existem, perdem aquilo que você segue como norma e você não tem uma nova normativa, você não tem uma nova lei regulamentando. Então é como se houvesse uma balbúrdia. Todo historiador sabe que a pior época de qualquer, olhando a história, a pior época é a época de transição. Nós não temos o valor que deixamos e não adquirimos um outro. Nós não temos um paradigma, um parâmetro, não temos outro. Perdemos aquele e não temos uma outra referência. Então, é isso que se vê nas relações humanas. Uma indiferença, um preconceito, um desrespeito muito grande. Outra coisa, mostra-se através da fragilidade emocional. As pessoas estão frágeis, o número de separação é muito grande, as pessoas vivem no mundo virtual de uma forma intensa, vivem por um prazer momentâneo, circunstancial, como se fosse uma febre. Então, o que é isso? É o envolvimento daqueles seres, mas conosco mesmo, com o nosso passado, com aquilo que nós vivíamos outrora. Então, nós estamos sendo levados a uma reflexão, a uma avaliação. Será que nós temos maturidade para suportar? Outra coisa, o materialismo, a ansiedade em número muito alto, levando-nos à inquietação e à irritação. Nós vamos agora adentrar mais nisso. Mas é importante esse reflexo. Está ocorrendo cada vez mais uma mudança no núcleo familiar. A família é essencial, mas ela vai mudar os paradigmas, mudar os parâmetros. Aquilo que vivia-se uma família dos anos 30, já não se vivia nos anos 80. E já não vai se viver no ano de 2020. Nós vamos mudando os parâmetros. Mas vamos lá, vamos analisar. Vamos ver, por exemplo, a economia da droga para a gente entender. A droga entrou no final das décadas de 70, nos anos 60, em número muito grande com o movimento hippie, e ela traz o quê? Movimenta cerca de 500 bilhões de dólares ao ano.
Então, é um mercado muito intenso do que ela movimenta. Outra coisa que ela faz, ela mexe com mais de 200 milhões de pessoas. Então, ele é um mercado que as pessoas querem olhar o quê? Dinheiro. Para quem consome, não, para quem é o traficante, para quem é o produtor, para quem elabora. E ela faz com que 5% da população entre 15 e 64 anos esteja envolvido com ela. Isso eu trouxe números de 2005, hein? Os dados atuais são mais severos ainda. Houveram que um acréscimo de tudo isso que eu estou dizendo, em proporções galopantes. Então o que nós temos que entender que é um processo de esses seres que viviam nas trevas tiveram as últimas oportunidades, trouxeram o que eles possuíam na sua intimidade, o que eles vivenciavam no dia a dia e vieram testar aqueles que pretensamente não eram trevosos. Então nós estamos sendo colocados em xeque, a nossa família, os nossos jovens, as pessoas com as quais nós convivemos, de outra forma. A música, as melodias harmoniosas foram cedendo espaço a ritmos que potencializaram a natureza animal primitiva do ser humano. Então, antigamente nós tínhamos, eu não sou saudosista, não é isto, mas a gente precisa entender, música mexe com melodia, com harmonia, mexe com vibração, mexe com sensibilização do ser. Ela não mexe com levar a potencialização da natureza animal primitiva de cada um de nós. Ela não mexe com mexer com a nossa sensualidade, com o nosso instinto animal, não é isto. Mas é isso que chegou e é isso que está sendo, de alguma forma, tocado, potencializado, porque é isso que uma geração cada vez mais inquieta, cada vez mais sedenta por movimento, por coisas, está envolvida. Mas continuemos para que nós entendamos o impacto. A pornografia é um vício a ser vencido, é um fenômeno de massas a prostituição. O mundo todo, como a pornografia e os seus rendimentos gerados, são astronômicos. São astronômicos. Então é um mundo que empresários adentraram, mexendo com o quê? Mexendo com a inferioridade humana, mexendo com aquilo que vai levar nós a movimentarmos os nossos instintos. Então o homem velho precisa deixar de existir para surgir um novo. Mas não é isso que vai ocorrer com esta busca, com esse vício. Mas continuemos. As crianças e a televisão. Os estímulos oferecidos na tela liberam dopamina, um neurotransmissor, que está associado à sensação de prazer. E essa sensação de prazer forma e mantém o vício. É a mesma sensação da droga, é a mesma sensação que o estímulo visual, de um impacto visual contínuo, promove. Então nós estamos entendendo que o jovem foi deixado de uma forma abrupta sozinho, de uma hora para outra. Ah, mas ele fica com a cuidadora. Às vezes a cuidadora é a mais viciada do que ele, no mundo virtual. Então vamos lá. Os videogames, o cérebro das crianças que jogam games por longos períodos sofrem alterações, podem sofrer alterações neurológicas semelhantes a uma dependência. Então eu estou trazendo elementos para que a gente reflita. Surgiu um mundo novo, esse mundo não foi assimilado, mas ele traz consequências. Mas continuemos. O adicto, que ele é? Tem a característica que predispõe ao desenvolvimento de vícios. Então aquele que joga, ele tem a característica de quem vai desenvolver o vício. Em 10% dos que jogam, em 10% do que entra na rede social, são adictos. São verdadeiros escravos. É uma verdadeira obsessão coletiva. Esse mundo virtual. Ele mexe com a mesma área do prazer. E ele gera essa consequência. E a gente, no momento de transição, não sabe ainda a melhor forma de lidar com isto. Jogos eletrônicos violentos. Imagens e ações virtuais agressivas. Onde perseguir e matar é ordem. Geram fortes emoções e cria um ambiente espiritual pesado ao nosso derredor, ao derredor dos nossos filhos, ao derredor das casas. Não é normal a gente achar que é um jogo por si só, é inócuo, não, tem consequências.
gera um ambiente espiritual pesado e na cabeça do jovem gera problemas, gera, em boa palavra, uma pessoa candidata a acabar com o outro, a perseguir o outro. Houve o esfriamento da fé? Sim, houve o esfriamento. Nunca se viu tanta perversidade e tanta maldade. Nós não ouvíamos falar em bullying. Existiam pessoas, jovens, que conviviam conosco, que brincavam e tal, mas a perversidade aumentou, levando a eles a quererem acabar com o jovem. Então, e o trato interpessoal tornou-se frio, agressivo e a vida humana perdeu o seu valor. Ou seja, perseguir e matar parece normal, parece banal, parece natural perder a vida. E não é normal, não é natural desrespeitar o próximo. Então, são esses valores que nos mostram esse processo de transição. Mas continuemos. Muitos acreditando no fim do mundo e não vendo luz no fim do túnel, passam a ter posturas enfermiças, aumentando o número de suicídios. É gritante o aumento do número de suicídios no mundo. No mundo, no Brasil também. Então nós vemos o que é isso. É a fé que foi se esfriando. As pessoas não conseguiram responder aos apelos de uma mente inteligente. Não tiveram respostas inteligentes. E a pessoa esfriou a fé, achando que a ciência tem resposta para tudo. Mas continuemos. E aqui nós chegamos a um ponto interessante. Catarse coletiva. Por que isso está ocorrendo também? O nosso inconsciente, ou seja, o nosso passado, ainda guarda lixo psíquico, resultado de atos infelizes, vividos outrora, que necessitam vir à tona neste momento. Nesse momento é uma hora de balanço. Nesse momento é uma hora de balanço do meu passado com o meu presente, para que eu veja o quê? Se eu estou apto a continuar, desencadeando enfermidades como a depressão, o pânico, as enxaquecas, as fobias, as neuroses, as psicoses, a fibromialgia, etc. Nunca se viu tanta doença da ordem emocional. Então, é como se o homem estivesse o quê? Nós estamos o quê? Implodindo. Aquele homem velho precisa ser avaliado. Aquele lixo precisa vir à tona, para que nós possamos nos avaliar e nos melhorar. Então, é uma hora de conscientização. Vamos continuar. Nós vamos analisar melhor os nossos pensamentos, aquilo que nós criamos na nossa mente, quais são aquilo que nós buscamos, qual é o padrão mental que nos caracteriza. Essa reflexão, nós precisamos começar a nos conscientizar. Quais são as emoções a que nós estamos atrelados? Raiva, medo, tristeza, felicidade, nojo, surpresa. Quais são? Essa é a hora da reflexão. Essa é a hora da conscientização. E entendermos que nós geramos energias ao nosso derredor. E essas energias contactam com os semelhantes, com iguais a nós. E nos abastecem ou nos prejudicam. Então, essas conscientizações nos levam, por fim, a entendermos. Precisamos de uma transformação profunda, mudando nossa índole animal primitiva, que ainda é orgulhosa, antifraterna, raivosa, julgadora, discriminadora e egoísta. Então, essa é a noção que nós temos que entender. A nossa índole animal primitiva, o nosso ego, aquilo que ainda está arraigado ao homem velho, é desta forma aqui. Orgulhosa, se acha melhor, é raivosa, é preconceituosa, é julgadora. É isso que nós temos que mudar. O que nós vamos colocar no lugar? Quais são as mudanças de posturas que precisam vir em nós, para nós estarmos aptos a esse mundo novo? Afetividade. Desenvolver um estado amoroso. Pode parecer difícil no início, mas aos poucos esse sentimento vai sendo interiorizado. Então o que significa? Eu começar a gostar do meu corpo, eu começar a gostar de mim mesmo, eu começar a gostar daqueles que convivem conosco, com cada um de nós, começar a nos relacionar de uma forma mais afetiva, mais dócil.
desenvolver a afetividade fará com que nós possamos, aos poucos, nos tornarmos pessoas mais afetuosas. Nós mudamos o mundo com a amorosidade. Nós mudamos o nosso lar se nós formos mais amorosos e fraternos. Nós mudamos efetivamente uma cidade. A gente precisa entender que a busca pela afetividade é busca por olhar o outro, se preocupar com o outro, se concentrar no outro, ver os seus problemas, ir ao encontro deles, mostrar-se apto a ajudá-lo e a receber ajuda. Então são coisas importantes. A alteridade, a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Mudança de olhar e mesmo discordando, respeitar o outro com as suas ideias, com a sua maneira de ser, de pensar e agir. Não tem como sermos um mundo regenerado que não tenha alteridade. Respeito pelo outro. Aquele que não respeita o outro, aquele que submete o outro, aquele que é preconceituoso, aquele que impõe ao outro, esse não se colocou apto a aqui permanecer. É bem simples assim. Ou nós nos modificamos, ou nós não estamos nos qualificando para tal, para aqui permanecermos. Humildade é uma percepção clara da nossa real condição. Somos espíritos enfermos de um passado muito gigantesco de erros. O nosso presente começa por melhorar alguma coisa, mas o nosso passado até o passado próximo é ruim. Então, ter essa percepção da nossa condição, e ela é construída sobre o alicerce do amor e da compreensão, que geram serenidade aliada ao respeito para com o próximo. Veja bem o que é humildade. Eu não me vangloriar do que eu sou bom. Eu não achar que eu sou pior naquilo que eu não sou bom. Então eu não colocar acima nem abaixo. Eu ter noção exata do que eu sou, dos meus valores e das minhas dificuldades, para que eu tenha consciência. O que eu tenho de conquista não me leva a ficar arrogante, ou não deve me levar a ficar orgulhoso. Aquilo que eu não tenho de conquista não me leva a ter uma baixa autoestima. Eu tenho serenidade na avaliação. Então o ser entende quem ele é, busca se melhorar, mas também se compreende. Ter humildade não é abaixar a cabeça achando que eu não sou ninguém. Não, nós somos, temos as nossas conquistas, mas isso não vai nos envaidecer. Temos erros, mas isso não vai levar-nos a uma baixa autoestima. Continuemos. Vivermos um estado de contentamento. Estamos tendo uma oportunidade abençoada. Estamos aqui para nos melhorar. Estamos aqui para aproveitar os momentos, aumentando as vibrações em nós de contentamento, de alegria, e guardar isso no mundo íntimo. Mas por que eu vou ser contente? Primeiro, você está num corpo com a oportunidade de redenção. Segundo, você está em condições de ajudar o outro. Terceiro, você está em oportunidade de crescer. Então, ter esse contentamento, acordar bem, ir dormir bem, fazer o melhor que nos é possível, isso deve gerar em nós esse contentamento. Nós não podemos deixar que o baixo astral, que as vibrações enfermas nos tomem conta de nós. Capacidade de perdão. O perdão gera um campo magnético que fortalece o sistema imunológico, elevando o nosso teor vibratório. O perdão nos liberta. Por que ele nos liberta? Porque eu não vou carregar fardos. Alguém me prejudicou. Se eu entendo, se eu aprendo a perdoar, aquilo não pesa em mim. Se eu errei e vou pedir perdão, aquilo vai derruir, vai acabar. E nós vamos melhorar o nosso campo magnético, melhorando a nossa imunidade. Aquele que não perdoa, pensa bem, 11 meses depois, uma mágoa muito grande pode gerar um carcinoma de mama numa mulher. Isso é dado estatístico. Uma mulher que se separou, não perdoa o marido, ela pode gerar nela. Por quê? Porque ela não foi capaz de perdoar. Então o perdão gera um campo magnético que fortalece sistema imunológico e fatores antitumorais, contrários à formação de tumores. Então, olhe bem, capacidade de perdão é para o nosso organismo melhorar, é para o nosso ser espiritual estar em melhores condições. Generosidade é quando uma pessoa acrescenta algo à vida do próximo.
Mesmo que o próximo não precise, eu sou generoso, eu vou acrescentar algo. Se ele precisa, melhor ainda, eu estou ajudando e sendo feliz. Generosos são as pessoas que se sentem bem em dividir um tesouro com os outros. Então ela está dividindo algo, ele está partilhando uma vontade de estarem juntos, ele está partilhando o tesouro que é a amizade, para que eles possam ali estarem vivendo alguns momentos. Então, generosidade. Um outro padrão, viver a caridade, que é o amor em ação. Não há condição de um mundo melhor se fazer sem caridade. Não há como nós não usarmos do amor beneficiando aos outros. Só somos bons se ajudarmos os outros. Não tem bondade que é inócua, que não tem resultados. A bondade significa eu ajudar. Pode ser uma ajuda espiritual, pode ser uma ajuda material, pode ser uma ajuda intelectual, não importa. Ajudar os outros. Então, mudar o clima interior é fundamental para que nós não nos envolvamos com vibrações, desequilíbrios e doenças desnecessárias. Então, esta é a mudança que nós temos que nos realizar, nos fazer na intimidade, para que nós fiquemos aptos a permanecermos num mundo melhor. Então, quem vai aferir somos nós mesmos. É o nosso peso específico. E aí a manutenção da mudança. Então, muitas vezes a gente esquece. Eu quero mudar, não, mas eu não mudo. Então, a gente põe lembretes para que a gente lembre-se. Eu quero, não se esqueça de ser feliz. Então, esse lembrete é fundamental para que a gente não se esqueça. Existe um caso interessante aqui para contar. É o seguinte. Um rapaz vivia numa situação, ele era espírita há algum tempo, é um fato verdadeiro. Ele vivia numa situação e ele, num determinado dia, saiu do corpo e se viu num vale muito enfermo, aonde ele tinha medo dos poderosos, mas fustigava aqueles mais infelizes. Então ele vivia nessa condição, até que ele viu uma pulseira no seu braço. Vale da prepotência, vale dos arrogantes, vale dos prepotentes. Então estava escrito aqui, vale dos prepotentes, aqueles que são arrogantes. E ele estava naquela situação, acordou suando, era um sonho, um pesadelo, uma situação difícil. E ele se lembrou e falou, eu vou anotar isso para nunca mais esquecer. Eu estou tentando me modificar há muito tempo, mas eu não consigo. E ele começou e foi fazer o seguinte, comprou numa bijuteria aquela pequena bracelete. E ia grafar, vale dos prepotentes, mas não fez. Só o bracelete iria ajudar. Determinado dia, ele está entrando para tomar um ônibus, ele morava numa cidade grande, e quando ele entra, ele teve que correr 2 quarteirões para pegar o ônibus tinha mudado o itinerário. E qual foi a primeira coisa? Ele foi falar com o cobrador de forma áspera. Quando ele foi pagar, ele viu o bracelete. Ele lembrou, ficou quieto e falou, mas eu queria saber por que mudou o itinerário, de uma forma não tão áspera. E o cobrador disse, converse com o motorista, ele saberá melhor. E naquele momento ele começou a destilar ódio em favor do motorista. Sentiu-se mal, querendo envolver o motorista. Chegou próximo, sentou ali e viu que aquele homem era um homem de idade, que precisava trabalhar até altas horas, com uma idade avançada, e chegou de uma forma melhor, respirou e disse, eu gostaria de saber por que eu precisei correr 2 quadras para pegar o ônibus. O senhor vai me desculpar, mas não sei se o senhor viu, existe uma carreta ali, naquela rua que nós passamos, que não faz com que o trânsito não flua. Então eu tive que mudar, de uma forma tranquila, serena. E aquilo fez com que ele, olhando o bracelete, lembrasse. Ele começou a vibrar agora positivamente por aquele homem, tentando devolver a ele o que ele havia dado de energias negativas. Então, lembretes, não nos esqueçamos de ser feliz, não nos esqueçamos de nos melhorar, não nos esqueçamos de onde nós viemos, mas continuemos aqui, termos o hábito da prece. No cérebro, ondas amortecidas são produzidas por todos, não acostumados à elevação, mas em momentos de aflição, nós podemos proferir preces fervorosas. Por que só no momento de aflição? Por que a gente não aprende a fazer isso como hábito, como rotina? E aí,
Experimentações científicas nos mostram, os indivíduos que sentem amor profundo são capazes de mudar a forma do seu DNA. Isso é pesquisa feita no Instituto da Mente. Então, o que acontece é, a gente que sente, ou deverá sentir pelo outro, empatia, entender o outro, a gente pode mudar tudo que vive no nosso corpo, doenças, problemas. E aí, para concluir, quanto mais nós pensamos em Deus, mais alterações ocorrem nos circuitos neurais de áreas específicas da região cerebral. Deus pode modificar seu cérebro. Esse é o livro. Para nós, neurocientistas, esta pode ser uma das mais fascinantes experiências humanas. Da Pensilvânia, os pesquisadores entenderam. Quanto mais nós meditamos, quanto mais nós oramos, quanto nós mais mentalizamos em Deus, mais alterações neurais podem ocorrer na nossa mente, melhorando-nos. Então, pais que somos, filhos que somos, se nós não encontrarmos com as posturas crísticas, se nós não desenvolvermos os valores, como é que nós vamos criar os nossos filhos? Como é que nós vamos gerar uma sociedade melhor? Como é que nós vamos estabelecer um mundo regenerado? Ou nós nos capacitamos, ou nós estamos sendo convidados a deixá-lo. Então, encontrar-se com as posturas crísticas é desenvolver aqueles sentimentos que nós elencamos. Então é essa a base que nós temos que ter nesse Dia dos Pais. Entendermos o que nós podemos fazer pelos filhos, o que nós podemos fazer pelos pais, o que nós podemos fazer por aqueles que convivem conosco. A nossa homenagem é em agradecimento por tudo que nós recebemos desses pais que devotaram aquilo que tinham para si. E nós, cabe-nos a nossa responsabilidade de fazermos o melhor. E que Deus nos ampare.